Isso. Boa noite, então, a todos. Estamos aqui para mais uma palestra, a terceira palestra que nós vamos ter da 49ª Semana Espírita de Guarulhos, promovida pela União das Sociedades Espíritas de Guarulhos e Arujá. Estamos aqui com o nosso querido Marcelo Henrique, que vai fazer por nós a explanação do Livro dos Médiuns. Tá? Nós vamos iniciar, primeiramente, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, que Ele nos ilumine, né, nessa semana espírita, né, que esses ensinamentos possam nos trazer iluminação interna, que nós possamos transmitir para o maior número de pessoas esse conhecimento. E apresentando primeiramente o Marcelo Henrique, para quem não o conhece, ele tem um currículo maravilhoso, tá? Marcelo Henrique, ele é advogado, administrador, jornalista, auditor fiscal, mestre e doutorando, acadêmico da Oficial Academia Tijuquense de Letras, coordenador geral do grupo Espiritismo com Kardec, escritor e articulista, com 4 livros publicados e centenas de artigos em periódicos e sites espírita. Ele estará abordando hoje sobre o Livro dos Médiuns, no terceiro dia de palestras, na 49ª Semana Espírita de Guarulhos, realizado pela UFSC. Marcelo, seja bem-vindo, que Deus o ilumine. Estamos acompanhando, estarei acompanhando as perguntas aqui, que ao final, aí o senhor vai fazer as considerações finais. Fique com Deus. Bom, Daniela, obrigado. Quero saudar a todos que nos acompanham ao vivo nessa iniciativa muito venturosa da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá, na 49ª Semana Espírita. Já tivemos aqui em outra oportunidade, a convite do nosso querido Luiz Gouveia, a quem também saudamos em especial por estar presente aí nos bastidores. Compete-nos conversar um pouquinho sobre o livro mais instrumental da doutrina dos espíritos. O Livro dos Médiuns. Este aqui é a versão com a tradução do professor Herculano Pires, que é, para mim e para um grande número de estudiosos espíritas, um dos melhores tradutores das obras de Allan Kardec. Então, recomendo a você, se não conhece as traduções do professor Herculano, acessar, seja nas edições FEESP, seja nas edições LAC, seja nas edições do Grupo Paideia, a tradução do professor, considerado o maior filósofo espírita do Brasil, e o metro que melhor mediu Allan Kardec. Vamos conversar sobre esta obra, e eu elaborei um subtítulo para essa nossa conversação que se chama O Livro dos Médiuns, a Mediunidade e a Ética no Espiritismo. Começando então a nossa conversa, devemos dizer o aspecto preliminar do conhecimento espírita, que é: todos somos médiuns. Todos os seres humanos encarnados são médiuns, ou seja, tem a possibilidade e a perspectiva de entrar em contato, em sintonia espiritual com espíritos. E aí nós estamos conceituando espíritos, os seres desencarnados. Porque nós, homens, mulheres, nós seres humanos, também somos espíritos, só que na condição de encarnados. Portanto, diante dessa afirmação, que é kardeciana, de que todos somos médiuns, ou seja, que todos podemos manter em diversas gradações, em diversos níveis, contatos com as entidades desencarnadas, devemos dizer que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Ela é patrimônio da humanidade. E observando a história que nos é contada pelos estudiosos, pelos historiadores, a partir de registros arqueológicos, inclusive, nós percebemos a existência dos fenômenos mediúnicos, ou as ocorrências mediúnicas propriamente ditas, desde que o homem é homem,
desde o homem primitivo, na fase ainda de seres de plano primitivo, planeta primitivo, que a Terra já repassou, já transpassou, os homens das cavernas também mantinham relações de mediunidade ou de intercâmbio entre eles, encarnados, vivos, e os ditos mortos, os espíritos desencarnados. Essa condição de estarmos na matéria, de sermos almas encarnadas, é que nos faz travar relações com outros espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí, nesse contexto, a mediunidade só pode ser encarada como uma faculdade natural, é da natureza humana, é uma faculdade orgânica, utiliza os órgãos e os sentidos físicos. Allan Kardec estabeleceu o tratamento da mediunidade, a observação dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, e a partir daí, de forma empírica, utilizando o método dedutivo, ou seja, aconteceu o fato, ele deduz uma causa e uma consequência, ele chega a uma conclusão lógico-racional. Kardec estabelece, então, toda a teoria mediúnica, que está principalmente em O Livro dos Médiuns, mas não exclusivamente nele. Nós temos elementos da teoria mediúnica nas outras obras fundamentais, lembrando que este evento comemora os 50 anos da campanha Comece pelo Começo, idealizada pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo em 1972, justamente para introduzir no espírita o gosto por estudar e conhecer a obra fundamental de Allan Kardec. Nós, no grupo Espiritismo com Kardec, costumamos dizer, ao contrário de muitos espíritas, que Kardec não escreveu nem 1, nem 2, nem 5, nem 10 livros. Kardec nos legou 32 obras, considerando as obras, os opúsculos e a coleção de 12 volumes da Revista Espírita. Então, todo nesse arsenal, como eu costumo dizer, espírita, existem elementos afetos à teoria mediúnica ou à teoria espírita sobre a mediunidade. Para tratarmos desta questão, é necessário vincular a mediunidade aos demais aspectos ou fundamentos da doutrina dos espíritos, reconhecendo, assim, o conjunto dos princípios fundamentais, como, por exemplo, a existência de Deus, a existência, a sobrevivência ou imortalidade do espírito, a pluralidade das existências ou palingênese ou reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, as leis espirituais que regem o planeta, entre outras. Temos também que levar em consideração que a mediunidade, para ser estudada, ela não deve ser um fato isolado, não deve ser uma ocorrência que envolva apenas o indivíduo. É claro que existem pessoas autodidatas no espiritismo. É claro que muitas dessas pessoas que hoje estão no chamado movimento espírita começaram se interessando, comprando um livro, lendo, meditando a respeito, raciocinando em cima das colocações de Kardec e das interpretações que ele dava às falas, né, às manifestações dos espíritos através dos médiuns, mas o ideal é que se formem pequenos grupos afins entre si, onde as pessoas tenham a comunhão de pensamentos, que é uma característica essencial na padronização de uma entidade espírita, de uma sociedade espírita, como era chamada na época de Kardec, ou uma associação ou centro espírita nos dias de hoje. O médium é, então, segundo Allan Kardec, uma pessoa acessível à influência dos espíritos, que é mais ou menos dotada da faculdade de receber informações e transmiti-las. Isso está no vocabulário espírita, que é a parte introdutória do Livro dos Médiuns, onde Kardec define o que seja médium. Também o autor Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação,
aproveita este conceito de Kardec para definir o que seja a mediunidade, como uma faculdade humana, dissemos há pouco, natural, também refletimos sobre isso, pela qual se estabelecem relações entre homens, humanos, seres encarnados, e os espíritos, ou os seres desencarnados desprovidos do invólucro corporal. Como falávamos antes, as condições para que a mediunidade seja melhor realizada é em pequenos grupos, pequenas assembleias, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas nutrem laços de simpatia, onde as pessoas aprendem a conviver umas com as outras, onde desabrocham os laços de afetividade. Porque Kardec estabeleceu como premissa fundamental para a mediunidade e para o exercício e o resultado correto e mais eficiente do processo mediúnico as leis de afinidade, proximidade e atração entre os espíritos. Um outro elemento fundamental para a caracterização do trabalho mediúnico, segundo Allan Kardec, é a igualdade ou a sintonia entre os objetivos que as pessoas buscam ao procurar uma atividade de natureza mediúnica numa instituição ou grupo espírita. Esta é, verdade, a finalidade do trabalho, que tem como principais missões o esclarecimento de nós encarnados nos estudos e no entendimento das leis espirituais, a evocação de personagens relevantes, de espíritos que possam contribuir com o seu conhecimento numa visão de sobrevoo da realidade terrena, porque já não se encontram mais com os sentidos obliterados, com os sentidos diminuídos em função do vestimento corporal, contribuindo para os estudos espíritas. Então, Kardec recomendava a seu tempo que se evocassem, ou seja, chamassem ao concurso da reunião, chamassem àquelas atividades de mediunidade, de estudo, de desenvolvimento das ideias e teorias espíritas, homens que tiveram contribuição para a ciência, para a filosofia do passado, para as atividades de caráter ético-moral. Exemplo clássico está nas próprias obras de Allan Kardec, onde diversos religiosos do passado, dos séculos anteriores ao aparecimento, à consolidação das ideias espíritas, que foi o século XIX, vieram e estiveram em intercâmbio, transmitindo conhecimentos espirituais elevados. Por último, a mediunidade também visa o esclarecimento dos desencarnados, em razão das dificuldades que eles tenham, em razão, por exemplo, de uma relação que terminou mal aqui na vida física e que eles desejam, de alguma forma, recompor. Um pai que se desentendeu com um filho e desencarnou, uma mãe que se desentendeu com o seu esposo e também deseja uma reconciliação, deseja auxílio, compreensão da realidade espiritual, por exemplo. Ainda dentro das condições necessárias ou oportunas para a realização das atividades mediúnicas, segundo o Livro dos Médiuns, está a aplicação do que nós chamamos de método kardeciano para as comunicações, sejam as psicográficas, sejam as psicofônicas. Ou seja, não é porque um indivíduo tem uma assinatura ilustre, não é porque estamos diante de um médium respeitado, que nós devemos acreditar piamente na comunicação ou no conteúdo de uma mensagem psicografada ou psicofonizada. Kardec sempre insistiu na verificação das mensagens sob o quesito da oportunidade da sua produção e do seu conteúdo, utilizando primeiro o controle da lógica e do raciocínio, o controle da nossa intelectualidade. É uma mensagem verossímil? É uma mensagem que contém um conteúdo elevado? Ela acrescenta valor, conceitos, exemplos? Ela interpreta situações que nós não entendemos muito bem? Portanto, ela passa pelo critério da lógica e do raciocínio. Mas Kardec diz que esse controle por si só
é incompleto, porque envolveria apenas o arbítrio ou o juízo pessoal. Então, eu, Marcelo, acho que aquela mensagem, considero aquela mensagem relevante. A médium que está no meu lado ou o médium que está na minha frente pode considerar que não, baseado na sua inteligência, na sua cultura, nos seus valores, na sua experiência de vida, na sua bagagem espiritual egressa de outras encarnações, e assim sucessivamente. Então, Kardec avança a partir desse primeiro quesito, desse primeiro controle, que é o lógico-racional, o controle da racionalidade e da lógica, para adentrar num outro controle que é o que ficou célebre e que é dito e repetido à exaustão nos grupos, instituições e nos periódicos espíritas. O controle ou o consenso universal dos ensinos dos espíritos. Significa que uma mensagem, para ter validade, ela precisa estar em concordância com outras mensagens que foram recepcionadas em outros lugares e por outros médiuns, no mesmo tempo ou em intervalos de tempo diferentes. Mas não é apenas esse controle. Não é só o Marcelo receber uma mensagem hoje, dia 13 de setembro, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e o Luiz Gouveia ter recebido a mesma mensagem aí em Guarulhos no dia 10. Ou a nossa querida Daniela vir a receber uma mensagem no dia 16, na cidade de Arujá. Não é esse apenas o controle da concordância entre os ensinos dos espíritos. Esse conjunto de mensagens também não pode destoar, não pode ser contrário ou contraditório com os princípios, com os fundamentos do espiritismo. Então, não é porque várias pessoas recebem a mesma mensagem ou mensagens parecidas que nós vamos dar a ela o condão de irrefutabilidade, o condão de veracidade, o condão de verdade absoluta. Entretanto, não é esse o comportamento do movimento espírita ou do meio espírita em geral. Nós gostamos de utilizar mais a palavra movimento espírita, para dar uma ideia de dinamismo, mas o professor Herculano Pires, por sua vez, gostava da expressão meio espírita, porque é o lugar, é o ambiente, é o contexto onde os espíritas estão reunidos, estão trabalhando, estão raciocinando em cima das questões espirituais à luz da doutrina dos espíritos. Independente de chamarmos de movimento ou de meio, esta contingência do cenário brasileiro, desde o final do século XIX, quando o espiritismo veio aportar em terras brasileiras, se estendeu por todo o século XX e continua ainda na terceira década do século XXI, é um cabresto, a mediunidade à-brasileira, onde nós temos uma condição, muitas das vezes, de dominação ou de escravidão mediúnica, porque convocamos apenas certos médiuns ou certos espíritos para falar de determinados assuntos. Ou então, estes médiuns, só médiuns especiais, recebem vultos históricos, sejam do movimento espírita, seja da história do Brasil ou da humanidade, como se fosse uma mediunidade clientelista, como se houvesse exclusividade do médium em conversar com aquele espírito e receber dele mensagens. Da mesma forma, não se faz nem o controle lógico-racional e nem o controle da concordância, seja de mensagens recepcionadas por médiuns diferentes num determinado quadrante do tempo aqui no Brasil, seja dessas mensagens com o conteúdo originário contido nas obras de Allan Kardec. E esse é um problema crasso, é um problema grave, porque ele dificulta a ideia de que os conceitos espíritas fundamentais, as bases do espiritismo, permaneçam inalteradas, permaneçam sem problemas de interpretação por causa da existência de mensagens que não resistem ao exame comparativo com Allan Kardec. Segundo Kardec, as comunicações devem ser espontâneas, obtidas, então, por 2, 3 ou 5 médiuns, estranhos uns aos outros, em distintos locais, ou seja, que não haja
compartilhamento de informações entre esses médios, porque aí você vai ter a segurança da natureza, da veracidade do processo. Para a concordância das mensagens, é necessário, então, que tenhamos atenção e cuidado, zelo com os princípios fundamentais, assim como outras questões que, às vezes, passam desapercebidas. Exemplos. Como é a vida espiritual? Como são os detalhes do plano invisível? Que contexto são as ocupações dos espíritos quando eles desencarnam? Existem ou não existem animais no plano espiritual? Existem edifícios, organizações, os espíritos se alimentam, os espíritos realizam práticas sexuais entre si, os espíritos precisam de organizações formais como ministérios, departamentos, governos humanos na espiritualidade? Então, todas essas questões só podem sobreexistir, só podem ganhar relevância, só podem ser acatadas pelos espíritos se elas guardarem correlação com as informações que estão contidas, por exemplo, em O Céu e o Inferno, que é o verdadeiro tratado da vida após a morte. No próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, repergunta, volta a perguntar e recebe dos espíritos, às vezes, uma reprimenda. Várias das questões do Livro dos Espíritos são iniciadas com a seguinte frase: nós já não dissemos a você que isso é assim ou assado? Nós já não explicamos para você que essas questões são desse jeito e não daquele jeito? Porque Kardec era um cientista, Kardec era um investigador, Kardec estava sempre atrás da pulga, atrás da orelha, para perceber se a informação realmente provinha de fonte fidedigna, se era um espírito elevado, um espírito superior que estava trazendo aquela mensagem, ou se tratava de uma comunicação apócrifa, que você vai encontrar no Livro dos Médiuns, que você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, como exemplos de comunicações, de mensagens que têm uma linguagem rebuscada, que tem, como nós dissemos no Grupo Espiritismo com Kardec, um verniz de beleza, mas que lá no fundo estão contidas muitas inverdades, que às vezes passam desapercebidas à primeira visão, ao primeiro olhar, ao olhar desatento, ou a maravilha que se tem em função do contato com uma comunicação mediúnica, que ainda causa assombro a muitas pessoas. Mesmo espíritas que já estão no meio espírita há 5, 10, 15, 20, 30 anos, ainda se maravilham, ainda ficam estupefatos diante de uma comunicação ou de um fenômeno de natureza mediúnica. Portanto, é necessário sempre cotejar o que está acontecendo, o resultado da mensagem, o objetivo a que ela se destina, com os elementos fundamentais contidos em Allan Kardec. Isso não significa ser ortodoxo, isso não significa negar novas revelações, porque Kardec, inclusive, dizia o seguinte: devemos continuar evocando os espíritos, devemos estar atentos a um conjunto de informações que não são possíveis de serem dadas hoje, dada a evolução do momento desta humanidade. Mas tempo virá em que essas revelações serão possíveis. Os espíritos mesmo disseram a Kardec várias vezes, sobretudo na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec se destina ao estudo de Deus, sobre Deus, entender a natureza de Deus, os espíritos dizem: nós não podemos dizer algumas coisas para vocês porque vocês não têm ainda a capacidade de entender, de discernir, porque o vocabulário de vocês não alcança o vocabulário espiritual dos espíritos superiores. Então, Kardec nos apresenta duas modalidades, duas formas para que o espiritismo continue no seu curso de progresso, porque o espiritismo é uma doutrina ao mesmo tempo progressista e progressiva. Por que progressiva, Marcelo? Porque ela não fica enquadrada dentro daqueles 12 anos do trabalho efetivo de produção literária de Allan Kardec, que foi o período entre 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e o seu desencarne em 1869. Então, nesse período de 12 anos, nós temos uma produção riquíssima, que a grande maioria dos espíritas não conhece, que muitos espíritas não passa de 2, 3 ou dos chamados 5 livros que eles consideram como obras básicas. Esse conceito, aliás, obras básicas, não existe,
porque tudo em Allan Kardec é básico, tudo em Allan Kardec é fundamental, e também é básico e é aprofundado, porque os conceitos vão se somando uns aos outros. Então, Kardec diz que, através da evocação e do contato com outras individualidades desencarnadas, é possível agregar àquele edifício original dos 12 anos do seu trabalho novas verdades, novas revelações, novas informações sobre os espíritos, sobre a vida espiritual e também sobre as contingências da vida no mundo físico. Mas não basta isso. O espiritismo também precisa estar atento aos progressos científicos humanos. Tanto que Kardec assevera que é necessário acompanhar para e passo a evolução científica. E onde a ciência avançar e as revelações de natureza mediúnica não forem produzidas, o que disse Kardec? Fiquemos com a ciência. Para que o espiritismo não se torne algo obsoleto, para que o espiritismo não se torne apenas aquele quadro na parede que é muito bonito, mas que não tem serventia alguma a não ser para a contemplação, que não se torne aquele livro amarelado, comido pelas traças, que ninguém mais visualiza, que ninguém mais folheia, porque perdeu a sua eficácia e a sua efetividade. Também precisamos falar, em termos de Livro dos Médiuns, ou da mediunidade e da ética, segundo o Espiritismo, há uma atitude muito comum nos espíritas de hoje, como de ontem, que é a veneração ou a idolatria, tanto de espíritos, que eles chamam de guias. Esta casa aqui tem um guia espiritual de alta plumagem, de alta esfera, de alto gabarito. O médium fulano de tal está acima de qualquer suspeita. A médium tal é uma criatura boníssima, é uma criatura que só faz o bem. Cuidado. Cuidado, porque todos nós somos homens. E como disse Allan Kardec também em relação aos espíritos desencarnados, a morte não transforma ninguém no que não seja. Não faz com que ninguém dê qualquer salto qualitativo, evolutivo, progressivo na sua condição espiritual. Porque esta idolatria a médiuns e a espíritos tidos como guias ou orientadores espirituais aponta para uma pretensa infalibilidade, considerando que eles sejam superiores ou em inteligência, ou em moralidade, ou nos dois fatores. E é preciso ter muito cuidado. Então, há muitos espíritas, há muitas instituições espíritas que ficam esperando o que será que o médium D vai dizer a respeito da catástrofe das Torres Gêmeas, por exemplo. O que o médium A vai dizer a respeito do incêndio da Boate Kiss? O que o médium C vai dizer a respeito dessa condição de luta social que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, com dois grupos notadamente se digladiando? Não. Nós não precisamos de nenhum porta-voz exclusivo da espiritualidade. Não. A teoria mediúnica espírita afasta completamente a eleição de uma ou outra pessoa encarnada ou de um ou outro espírito superior aos demais para realizar o intercâmbio mediúnico, para patrocinar revelações possíveis para o estado atual da humanidade planetária. E o outro escolho da mediunidade, o outro desafio, essa expressão escolho da mediunidade, inclusive, é de Allan Kardec. O outro desafio para a mediunidade do nosso tempo é erradicar o comportamento exclusivamente religioso ou eclesiástico das pessoas espíritas, que baixam a cabeça, que unem as suas mãos e ficam esperando as revelações espirituais ou as orientações do palestrante, do médium, do dirigente, como se elas não tivessem a liberdade de agir. Como se toda criatura humana encarnada, assim como os desencarnados, não tivesse como requisito essencial da sua trajetória espiritual um elemento ou uma lei chamada liberdade, livre-arbítrio, de dispor sobre os seus próprios atos, de escolher os melhores caminhos diante das circunstâncias e das oportunidades.
e ser feliz, porque todos nós temos o objetivo de sermos felizes. Não podemos continuar adotando o comportamento que atravessa séculos do nosso passado espiritual de substituir a religião que tínhamos, que era dogmática, que era de um sentido hierárquico, alguém tem a verdade e os outros só obedecem, que era cheia de elementos fantasiosos, sobrenaturais, para-humanos, e dizer que o Espiritismo se converte nesta mesma religião dogmática, paranormal, sobrenatural e recheada de elementos fantasiosos, místicos e míticos. Precisamos também retomar urgentemente o método utilizado por Allan Kardec. Veja que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, estabelece dois processos que ele considera naturais da mediunidade. O primeiro é o método da evocação, ou seja, o grupo se concentra, as pessoas elevam os seus pensamentos e os seus sentimentos e escolhem, dentre um número pré-coordenado, pré-estabelecido de inteligências desencarnadas a serem evocadas, quais as que vão ser chamadas para aquela reunião. Nem sempre elas virão, porque também depende da natureza, do sentimento, da afinidade que um intercâmbio espiritual se processa, que a mediunidade tenha o que a gente chama a liga, né, entre o encarnado e o desencarnado, entre os objetivos da vida do desencarnado e os objetivos da vida dos encarnados que fazem parte daquele grupo mediúnico. Mas no lugar dele pode vir um outro espírito e ele vai se identificar, ele vai dizer, eu sou fulano de tal, e nós vamos anotar essa assinatura, essa identificação, e depois, naquele exame lógico-racional que eu falei lá atrás, vamos comparar a escrita daquele homem que veio através do médium, daquela mulher que veio através do médium, com o que ela fez, com o que ela disse, com o que ela produziu durante a vida. Foi isso que Allan Kardec fez para dizer que uma mensagem, por exemplo, era assinada por Sócrates, era assinada por Fénelon, era assinada por São Luís e tantos outros expoentes da codificação que foram presentes nas 32 obras de Allan Kardec. Esse cotejo, essa avaliação, esse exame comparativo entre o que o espírito está dizendo depois da morte através do médium e aquilo que ele disse ou fez durante a vida é fundamental, é essencial para o reconhecimento da identidade verdadeira do espírito. Porque o médium pode estar animizando a mensagem, pode estar ele mesmo produzindo algo e quer que, através de uma assinatura ilustre, aquela mensagem seja reconhecida, seja referendada, e ele ganhe alguns pontos de popularidade, de reconhecimento no ciclo social, no centro espírita, no movimento espírita, do qual ele faz parte. De outra sorte, também é necessário dizer que, através desse cotejo, se pode verificar o nível de interferência do médium no conteúdo da mensagem, porque podem existir algumas palavras, podem existir alguns parágrafos que não representam o pensamento daquele indivíduo enquanto ele esteve vivo. E eu vou voltar ao comentário que fiz antes. Não é porque está desencarnado que agora sabe tudo, que agora conhece tudo, que agora é melhor do que foi antes. Não. Ele vai trazer informações que são compatíveis com aquelas que ele produziu enquanto vida. Lembremos da mensagem contida na questão 1018 do Livro dos Espíritos, assinada por Santo Agostinho, que é exatamente compatível com o tipo de homilia, com o tipo de mensagem, com o tipo de pregação que o religioso católico Agostinho de Hipona fazia na sua vida acadêmica, na sua vida religiosa, na sua vida clerical. Percebe-se a sintonia não só da forma de expressão, não só do vocabulário, como do conteúdo da mensagem. Então, temos que parar de ser um movimento para-espírita.
ou seja, ao lado do espiritismo, um quase-espiritismo, um pseudo-espiritismo, um falso espiritismo, que é formado por um grupo pequeno de pessoas que extraoficialmente compreende o que é o espiritismo e diz para os outros o que precisa ser feito e que tipo de mensagem é verdadeira ou não. Jamais. O exame de toda e qualquer comunicação mediúnica, recentemente nós tivemos alguns livros publicados por um médium famoso aqui no Brasil, que não condizem nem com a sua produção mediúnica de 10, 15, 20 anos atrás, nem com a natureza espiritualizada das mensagens. É um rabisco, é um rascunho, é um mata-borrão, para os mais antigos que conhecem. É um desrespeito à sua carreira mediúnica, inclusive, porque não acrescenta, não agrega valor e traz informações que são conflitantes, que são contraditórias em relação à própria estrutura e construção do pensamento espírita. E não é porque ele foi um vulto respeitabilíssimo no passado, não é porque ele psicografou centenas de obras que ele deve ser tomado como alguém a quem se deva obediência, alguém a que se deva uma posição genuflexa de aceitação cega do que ele diz ou do que ele escreve. O espiritismo não tem, nas palavras de Herculano Pires, nenhum guru, nenhum líder infalível, nenhum missionário de escola. No espiritismo estão almas que precisam progredir e que se valem da atuação espírita de consolo, de esclarecimento, de atendimento, de relacionamento fraterno, de vivência dos postulados evangélicos, uma forma de alcançar a sua própria iluminação interior e promover a felicidade, a paz, a saúde, a concórdia entre todos aqueles que estejam próximos da mensagem, do trabalho ou da atividade espírita. Portanto, meus amigos, nós nos ressentimos da existência no Brasil espírita de fóruns democráticos, livres, com debates que possam ser apresentadas teses novas, que possam ser dada voz àqueles que raramente têm voz, saindo do formato de médiuns oficiais, de palestrantes oficiais, de vultos importantes para ganhar aplausos, para ganhar reconhecimento público. Precisamos voltar às orientações de Kardec. Por que não se faz uma reunião de evocação num grande congresso espírita, num grande hotel 5 estrelas, como são variadamente os eventos promovidos pelas instituições que fazem parte das federações espíritas no nosso país? Por que não se exerce a mediunidade para que as pessoas tenham contato, acesso, visibilidade, para que eles percebam que mediunidade não é algo apenas para os eleitos, não está reservada para poucos, a mediunidade é do povo e para o povo. Vamos lembrar Jesus de Nazaré e os seus discípulos mais próximos. Todos eles praticavam a mediunidade a céu aberto, à luz do dia. Todos eles praticavam a mediunidade curativa, assistencial, consoladora, indo na casa dos doentes, indo na casa das pessoas, embaixo de uma árvore, à beira do lago de Genezaré e tantas outras situações. Nós precisamos resgatar essa simplicidade. Nós precisamos parar de ser obcecados por uma mediunidade de estrelato, por uma mediunidade que apenas está reservada a poucos escolhidos. Não, a mediunidade é do povo, pelo povo e para o povo. E eu não estou fazendo discurso político, eu estou fazendo o discurso de Allan Kardec. Finalizamos a nossa conversação, caminhamos para a finalização, fazendo a relação entre tudo isso que dissemos a respeito da mediunidade e a ética. Existe uma ética espírita ou existiria apenas uma moral espírita? O que é moral? O que é ética? Lembremos a definição de Allan Kardec para o espiritismo. Uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Olha só,
uma filosofia, ou seja, aprende a pensar, ensina a pensar, organiza o pensamento, estrutura as ideias, faz uma construção linear, lógica e racional dessas ideias, desses fundamentos, desses princípios espíritas. Entende para si e ensina para os outros. Primeiro ponto. Segundo, bases científicas. O Espiritismo se demonstra pela natureza humana, pela natureza da vida planetária, pelas questões que possam ser explicadas sem o uso de artefatos sobrenaturais, sem o místico, sem o mito, e sim com as verdades que estão aos nossos olhos. É claro que nem todos têm mediunidade ostensiva, então nem todos enxergam espíritos, nem todos psicografam, nem todos são objeto de psicofonia, mas todos podem acompanhar os processos mediúnicos e de aferir a veracidade ou a falsidade dessas situações. Quantas pessoas no nosso dia a dia são enganadas por pretensos médiuns? Nós temos no ECK um trabalho já de 5 anos de investigação desses médiuns que recebem comunicações ou cartas de entes queridos. Há muita gente séria, há muita gente que trabalha com ética, há muita gente que realmente, de forma espontânea, sem conhecer nada sobre o desencarnado, sem ter tido qualquer tipo de relação ou informação com o parente, com o amigo, com o familiar que está numa assembleia espírita em que vão ser recepcionadas cartas mediúnicas, e a comunicação se faz. Consola-se alguém que perdeu um ente muito querido. E o desencarnado tem a oportunidade de dar as suas últimas palavras, se não teve em vida. Tem a oportunidade de dizer que, apesar de ter tido, por exemplo, um desencarne violento, um acidente, um assassinato, ele está bem, ele recobrou as suas faculdades, ele continua no processo progressivo do espírito e ele tem saudade. A saudade boa que marca a vida da gente, a saudade dos bons e grandes momentos da nossa existência e a perspectiva, pelos olhos espíritas e espirituais, de um reencontro futuro, onde aquelas almas que se separaram pelas contingências da vida vão voltar a se encontrar e só a mediunidade proporciona naquele momento esse encontro. Que bacana, que consolador. Que exemplo, que realidade que o Espiritismo proporciona a centenas de milhares de pessoas todos os dias no Brasil e em outras partes do mundo. Mas, e sempre tem, e sempre vai ter um mais, cuidado, como disse Jesus, provai e vede, nem todos os espíritos são de Deus. Há muita gente inescrupulosa nesse meio. Há muita gente que forja e fabrica mensagens mediúnicas para ganhar o estrelato, para ganhar o reconhecimento, e quando não, para receber algum tipo de vantagem financeira, de vantagem pessoal, produzindo material, infelizmente, baseado inclusive em informações contidas nas redes sociais das pessoas que perderam os entes queridos. Isso é falta de ética. Isso é falta de moral. Isso não é espiritismo. Por isso a necessidade de nós separarmos o joio do trigo. A moral espírita, de que falamos há pouco, falamos da filosofia, da base científica e da consequência moral. Que consequência moral é essa, senão o próprio processo de transformação do espírito, em que hoje somos melhores do que fomos ontem e amanhã seremos melhores do que somos hoje? Pode ser em centímetros nos nossos passos, pode ser em milímetros nas nossas ideias, mas estamos sempre no curso do progresso. Por que o Espiritismo fala de ética e não fala de moral? Porque o Espiritismo é uma proposta de vida para todos. Não é apenas para uma determinada individualidade. Não são apenas os meus valores morais, as minhas crenças, as minhas verdades. São os valores de todos. São as verdades para todos.
Se os conceitos espíritas ajudam de fato o espírito, o ser humano encarnado, a ser uma pessoa melhor a partir da compreensão dos fundamentos, justamente por entender causas e consequências, é necessário nós darmos um passo adiante. Se a moral é apenas um elemento de natureza individual e está circunstanciada, está embutida no próprio processo individual de progresso de todos nós, é necessário afastar as interpretações pessoais, que são mutáveis, que estão sujeitas a análises nem sempre lógicas. Temos que afastar do fato, que é o cenário social onde nós estamos presentes, onde existe um conjunto de erros, de alterações necessárias para partir para o conceito de ética, que não necessariamente é algo coletivo. Mas como assim, Marcelo? Se a ética é para todos, por que ela é não coletiva? Porque nós podemos ter, num estádio de futebol, 200 pessoas, num setor do estádio, que só foi para o estádio para provocar a torcida do time alheio. Então nós temos um coletivo de 200 pessoas que não foi aproveitar do ambiente do jogo, que não foi torcer para o seu time de coração, que não foi para se congraçar com as pessoas que estão ali. Foi para prejudicar os outros. Foi para arrumar algum contratempo para o inimigo ou o desafeto. Então, a moral daquele coletivo de pessoas que estão naquele setor do estádio não é uma moral elevada, não pode ser considerada uma ética só porque é um conjunto de morais individuais. A ética tem que estar acima disso. A ética espírita, então, pressupõe, aos olhos de Kardec, com as instruções que estão contidas nos livros dos médiuns, por exemplo, a adoção de regras de bem proceder, que são verdadeiros paradigmas espirituais, que estão, portanto, conforme as leis espirituais que regem a vida neste planeta e no conjunto das moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Esta ética não pode se afastar 1 milímetro do conjunto das 10 leis morais ou espirituais que está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos. Se nós nos afastarmos de alguma dessas leis, nós não estaremos falando de ética espírita. Nós estamos falando de qualquer ética, menos a ética espírita. Então, partindo para as nossas considerações finais, vou deixar algumas perguntas capciosas, provocativas, para que a gente saia daqui pensando nelas e estruturando respostas para o nosso proceder diário, individual e coletivo. São 5 perguntas. Primeira delas: todos os homens, todos os seres encarnados que estão no planeta hoje ou estarão amanhã, porque muitos vão desencarnar, outros vão nascer de novo pela lei da reencarnação, todos esses homens precisam se converter ao espiritismo, precisam ser espíritas, precisam estar participando de assembleias, de instituições espíritas, precisam aceitar o espiritismo como crença, como verdade, como filosofia. O espiritismo, claro, a doutrina dos espíritos. Eu não estou falando das leis espirituais. Segunda pergunta: é possível voltar a Allan Kardec, voltar à teoria mediúnica de Allan Kardec e patrocinar no dia a dia das nossas instituições um exame rigoroso, mas fraterno, porque rigor não quer dizer antifraternidade. Rigor não quer dizer grosseria, malcriação, não quer dizer violência, não quer dizer subjugar os outros, diminuir os outros. É agir racionalmente. É separar a mensagem da pessoa, a mensagem do médium, a mensagem do espírito. E as pessoas, no meio espírita, não sabem separar. Quando a gente critica determinada mensagem, quando a gente critica determinado médium, as pedras voam. Aquelas pedras mesmas que estavam direcionadas à mulher adúltera ao tempo de Jesus. Como se nós estivéssemos cometendo um grave crime contra a espiritualidade, contra a mediunidade, contra o espiritismo, quando nós estamos apenas retomando, recuperando o próprio método e o processo de Allan Kardec. Terceira pergunta: quais são as perspectivas para o nosso meio espírita da eliminação de deturpações? Deturpações são ideias pessoais investidas dentro do espiritismo.
Herculano falava, há muitos espíritas novidadeiros, ávidos por novidades, querem incorporar no espiritismo crenças pessoais, ideias de outras filosofias ou religiões. E quando vamos deixar de superar, ainda na terceira pergunta, essa fase religiosa que faz com que nós não tenhamos estudiosos e sim crentes no espiritismo? Quarta, o que fazer para melhorar a compreensão de todos sobre a mediunidade, como sendo uma faculdade natural e não exclusiva nem dos espíritas, nem dos médiuns consagrados, nem da doutrina dos espíritos, mas como uma questão que está presente em todas as filosofias, em todas as culturas, em todos os quadrantes do planeta. Por último, o quinto, que eu deixo como reflexão final. Qual seria o referencial ético para o trabalho nas sociedades espíritas verdadeiras, aquelas que repetem a metodologia de Kardec, e para a prática coerente, verdadeira, consoladora e fraterna da mediunidade? Muita paz para todos. Tá sem som, Daniela? Estou hipnotizada com a tua palestra. Anotei as 5 perguntas e vou tentar respondê-las com muito estudo, com certeza. Em nome da USE, eu agradeço imensamente pela explicação. O livro dos médiuns, nós temos no meio espírita, você deve saber disso, uma resistência muitas vezes, né? As pessoas acham que é difícil, que é extremamente difícil, e muito pelo contrário, né? Talvez não tenham parado um pouquinho e começado a leitura, e assim, só que você falando, você simplificou assim de uma forma assim maravilhosa, né? Espero que esse vídeo, que esta palestra possa muitas pessoas poderem assistir e entender um pouquinho e verificar que de fato é uma coisa simples. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, se você me permitir, que Claro. você falou sobre a mediunidade dos discípulos, né? Eu sou assim, eu amo Jesus, eu gosto muito das histórias de Jesus, dos discípulos, e aí você falou da simplicidade da mediunidade que os discípulos tinham. Aí eu gostaria de saber de você, o que você acha que dificulta essa prática simples da mediunidade hoje, no nosso meio? Daniela, eu costumo carinhosamente chamar Jesus de Nazaré de magrão. Quem me conhece mais proximamente, quem me conhece dentro do trabalho do Espiritismo com Kardec e do projeto com Kardec, nas nossas lives, sabe que eu chamo Jesus de magrão, porque eu considero aquele cidadão magro, alto, né, barbudo, com uma túnica apenas no corpo, com umas sandálias e trazendo uma alvorada de luz sobre as estrelas, como disse certa feita o meu querido e inesquecível amigo da USE, Amilcar Del Chiaro Filho, que muitos devem conhecer. A mediunidade é uma coisa simples, é um ato simples, porque ele está presente na condição humana. Quando nós ampliamos a ideia da mediunidade como sendo uma faculdade que todos nós dispomos, nós podemos compreender, por exemplo, que quando uma pessoa na nossa casa está passando por uma determinada enfermidade, nós podemos chegar perto dela, elevar o nosso pensamento, fazermos uma prece, já que a prece é uma recomendação, inclusive, da última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do axioma, dentro da verdade de Jesus, chamada pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Podemos fazer a nossa elevação de pensamentos, a nossa prece, entrar em comunhão com as energias mais sutis e impor as mãos, direcionar as mãos para o doente, que pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser até uma planta, porque todos fazem parte do contexto da vida, lembrando Francisco de Assis, que considerava tudo como seu irmão, tudo no mundo, tudo no planeta, tudo no universo como irmãos da humanidade, realizar essas ações simples. Uma outra forma despretensiosa de mediunidade é ouvir o outro que está em aflição, que está em desespero, que precisa de um ombro amigo, que precisa de um ouvido
para as suas lamentações, ouvir com atenção, não ficar olhando o relógio, não ficar com pressa, dedicar algum tempo, alguns minutos à conversação fraterna, ou pelo menos simplesmente ser o ouvido que a pessoa precisa naquele momento para desabafar. Tantas e tantas situações, nós achamos que a mediunidade é só no artefato do centro espírita, na honraria da mesa mediúnica, no ritual, na ritualística do momento, com a luz apagada, com a toalha branca, com a garrafa, o jarro de água para ser fluidificado, que se faz espiritismo ou mediunidade. Quando Jesus diz aos discípulos: quando fizeres qualquer desses pequeninos o mesmo que estás fazendo para mim agora, quando fizeres para eles, é a mim que estás fazendo, e se assemelhar na ideia do reino de Deus, na ideia do universo, as pessoas, a simplicidade das crianças, isso é falar de mediunidade, isso é agir na mediunidade, isso é ser médium, sem a necessidade de termos nenhuma faculdade ostensiva, como alguns, como eu, são agraciados. Eu psicografo, eu tenho alguma vidência, eu tenho alguma audiência, eu tenho mediunidade intuitiva, mas não tenho isso por mérito nenhum, não uso isso para me vangloriar ou aparecer, uso isso para a satisfação daquelas pessoas que estão mais próximas, no centro espírita, na família, na vizinhança, no coletivo, no supermercado, na farmácia, no estádio de futebol, onde eu estiver, que eu possa ser, como disse Francisco de Assis, um instrumento da paz. Maravilhoso. Adorei a resposta, Marcelo. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Marcos Goulart. Ele pergunta: você concorda que as questões morais, a maioria das pessoas evita de falar ou pregar, pois exige muito do aprendiz e traz muitos ciúmes? Vamos ver se eu entendi a pergunta do Marcos. Isso. As questões morais são difíceis, Marcos, porque elas influem nas nossas suscetibilidades, nas nossas imperfeições, naquilo que nós ainda não conseguimos limpar dentro do nosso conteúdo espiritual. Aquelas pequenas condições de negativismo que nós não conseguimos superar, os defeitos, que é a principal função da reencarnação. Quando diz que Kardec nos diz isso, se reconhece o espírita pela sua perfeição moral e pelos esforços que faz em superar as más inclinações. Falar de questões morais é entrar em conflitos. Veja o panorama que nós estamos vivendo hoje, em que um grupo puxa para um lado e o outro grupo puxa para o outro, e nós, como povo, estamos no meio. A quem nós vamos seguir? Em quem nós vamos acreditar? Quais são os valores que estão embutidos? Valores o quê? Morais. Então, nas ambiências espíritas, nas instituições espíritas, é muito mais fácil repetir bordões, decorar respostas dos livros dos espíritos, interpretar algumas passagens que tratam de moral, mas que estão em livros conceituados, como o Evangelho, o Céu e o Inferno ou a Gênese, do que tratar dos problemas individuais e sociais da nossa natureza humana. Não é fácil, Marcos, porque volta e meia nós vamos estar diante do espelho. Lembremos daqueles coordenadores de atividades assistenciais ou de setores que fazem a chamada aproximação com o público que vem na casa espírita, o atendimento fraterno, que é o termo que se usa nas instituições em geral, quando ela vai dizer para aquele irmão, para aquele companheiro que está colocando para fora os seus problemas, os seus defeitos, e ela esbarra na constatação de que aquilo que ele vai dizer para o outro é aquilo que ele ainda não faz, é aquilo que ele ainda não superou em si mesmo, é aquilo que ele ainda tem muita dificuldade de fazer erradicar em si mesmo. E, por último, para lembrar essas questões morais e para falar de grupo mediúnico, como é que eu vou sentar na qualidade de doutrinador, de esclarecedor, de atendente na reunião mediúnica e dizer para um desencarnado que ele não deve ser ciumento, vaidoso, que ele deve deixar um encarnado em paz, que ele deve deixar de ser obsessor, se eu, médium, ainda tenho cupidez, orgulho, vaidade, ainda sou fofoqueiro,
ainda tenho vícios de perversão moral, ainda estou numa qualidade que não superei em mim essas más inclinações. Estou dizendo, como orientador, que ele deve fazer. Sabe o que ele vai fazer, Marcos, na reunião mediúnica, como eu já presenciei N vezes? Vai dar uma gargalhada sonora e dizer, mas você... Eu vou todo dia na sua casa, eu vou com você dentro do coletivo, eu estou sentado no seu carro dentro, quando você está dirigindo, e eu vejo que tudo aquilo que você está me dizendo para fazer, você ainda não faz. Quem vai conseguir resistir a isso? Por isso que as questões morais, as questões éticas, passam ao largo, porque quem tem telhado de vidro não atira pedras no telhado de vidro do outro. Perfeito. Marcelo, então, nós agradecemos a tua presença, a tua explanação maravilhosa. Tá? Só dizendo que amanhã nós teremos a palestra da Júlia Nezu, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Agradeço. E, para finalizar, não abusando de você, assim, você poderia... Qual seria a sua orientação para aqueles que estão iniciando nos trabalhos mediúnicos? Para a gente finalizar. Leiam o que é o Espiritismo em primeiríssima mão e providência, porque ali está a sustentação da sua mediunidade, ali está a sua argumentação de convencimento íntimo. Veja, eu não estou dizendo para ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, que seriam adequados para a experimentação e para a prática mediúnica, desde o iniciante até o mais desenvolto na mediunidade. Eu estou dizendo para ler a obra que poucos conhecem, que Kardec recomendou deveria ter sido a primeira a ser lida por todo e qualquer espírito. Ali está o diálogo de Kardec com o padre. Ali está o diálogo de Kardec com o cético. Ali estão todos os elementos capazes de fazer com que a nossa fé se torne realmente raciocinada e a nossa mediunidade possa estar coberta da ética espírita e do sentimento de ajuda ao próximo. Perfeito. Obrigada pelas orientações. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tá? O currículo do senhor é maravilhoso e espero que essa palestra de hoje possa ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que estão trabalhando com a mediunidade. Que Deus proteja e abençoe sempre. Ficamos aqui, então, e esperamos todos aqui, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, a continuidade da 49ª Semana Espírita de Guarulhos. Boa noite a todos.